Vamos lá, Isaías 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os seus peixes cheirem mal, pois não havendo água morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com um pano de saco. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo, entre o fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isso. Vocês se deitarão em tormentos. Então, para a gente começar a nossa exposição, vou tentar ser o mais breve possível, mas não prometo nada. Queria propor uma reflexão a todos nós. Imagina uma criança que se perde da sua mãe no meio de uma multidão, no meio de um evento com muitas pessoas. O sentimento que começa a ser gerado no coração dessa criança é de medo, é de desespero, é de um abandono. E ela começa a pensar: a minha mãe se esqueceu de mim, a minha mãe me abandonou, a minha mãe me largou. Esse era o sentimento do povo de Israel em meio ao exílio, porque justamente porque estavam exilados em uma terra distante, lá na Babilônia, eles começam a olhar para toda aquela situação e eles dizem: Deus nos abandonou. Deus me largou no meio de um deserto. Deus me largou à sorte de um povo estranho, de um rei diferente, no meio de costumes que não são os nossos. Mas é dentro dessa circunstância que a nossa exposição começa, e ela já começa com uma pergunta de Deus em resposta a essa indagação do povo de Israel. E ele diz: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou seja, Deus está respondendo ao povo: onde está o documento que diz que oficialmente eu me separei de você? Quando a gente olha a relação de Deus e Israel, a gente vê que lá em Deuteronômio aconteceu uma cerimônia de oficialização de um casamento. Então a relação entre Deus e Israel, como um marido e uma esposa, era uma relação oficial. Não era apenas uma relação verbal, mas uma relação que havia sido lavrada diante de um juiz, diante de pessoas certificadas para documentar aquela união. Então é basicamente como um casamento que a gente tem hoje. A gente vai lá no cartório e a gente oficializa a união diante de um juiz. Para declarar que esse casal não está mais unido, essa união está dissolvida, é preciso passar pelo processo do divórcio. Então Deus está falando para Israel: onde está o papel do divórcio?
já que vocês dizem que eu abandonei vocês? E com a pergunta de Deus, até um tanto sarcástica, ele já joga Israel contra a parede, porque Israel aponta um documento que não existe. Israel aponta para algo que não é verdade, que não é verdadeiro, que não é oficial, porque a única pessoa que poderia emitir um documento de repúdio, de separação, de um divórcio, seria o próprio marido, porque ele que havia sido alvo do adultério de Israel. Israel durante anos adulterou contra o Senhor, mesmo sendo advertido durante muitos anos por vários profetas, por exemplo, Jeremias, Ezequiel, Oséias, acerca de ser fiel ao Senhor, ser fiel ao seu marido. Mas mesmo diante de todas essas indagações e exortações à fidelidade, Israel escolheu ser infiel e adulterar contra o Senhor. Mas Deus diz a eles: eu nunca dei um documento de divórcio. Eu nunca quis me separar de vocês, e até hoje esse não é o sentimento do coração de Deus. Mas vale a gente ressaltar 2 pontos nesse início. O exílio não foi prova de uma fraqueza ou do abandono de Deus quanto ao povo de Israel, mas sim fruto da desobediência deles mesmos. O segundo ponto que vale destacar é que Deus é um Deus de justiça e de compromisso fiel. Então, se ele aceita o casamento e se ele oficializa o casamento, ele vai até o fim. Ele cumpre com o seu compromisso e ele se mantém fiel ao seu povo, mesmo diante de um adultério. Daí, então, vai surgir essa pergunta sobre onde está a carta de divórcio. O povo não tinha como apresentar nada diante do Senhor. Mas o Senhor continua indagando o povo com uma outra pergunta: quem é o meu credor a quem eu os vendi? Quem poderia requerer de Deus alguma coisa? Quem poderia chegar diante de alguém e dizer: Deus está me devendo? Ninguém na Terra, em Marte, em Plutão, no universo, poderia dizer isso diante de Deus ou acerca de Deus. Israel não foi para o exílio por conta de uma dívida do Senhor com Nabucodonosor. Israel foi para o exílio por conta da sua infidelidade. E ele vai dizer isso mesmo, o próprio Deus coloca esse ponto em questão quando ele diz: eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. O exílio de Israel nunca foi por conta de uma ação de Deus no sentido de abandonar o seu povo. Mas o próprio povo que escolheu seguir o caminho do seu próprio coração e abandonar o Senhor. E tem 2 palavras nessas expressões, por causa das iniquidades e das transgressões, que elas precisam ser entendidas para a gente poder entender a profundidade do que o Senhor está falando. Iniquidade do hebraico aon e transgressões do hebraico pessá significam perversão interior do coração e uma rebelião obstinada. Não foi algo do dia para a noite ou da noite para o dia que aconteceu, mas o povo foi inflamando o seu coração e se distanciando do Senhor a ponto de irem parar no exílio. Não foi uma reação automática ou alguma coisa que Israel dormiu fiel ao Senhor e acordou uma adúltera. Foi uma escolha deles mesmos, de confiar em outras nações, como a gente viu, confiando na Assíria, confiando no Egito, confiando em várias outras situações e pessoas, e não no Senhor. Eles foram plantando essa semente de adultério no seu coração e se afastando do Senhor. E assim como Israel culpou o Senhor pelo seu exílio, pelo seu distanciamento, a verdade é que muitos hoje culpam o Senhor pelos desertos que passam.
muitos têm olhado para Deus e falado assim: você que me botou nessa furada. Foi você que me largou. Você me abandonou. Mas o problema não é a falta do poder divino. O problema é a dureza do coração do homem. E o Senhor, mais uma vez, Ele lança uma pergunta ao povo, que Ele diz: por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando eu chamei, ninguém respondeu. Será que a minha mão se encolheu tanto que ela já não pode remir, ou já não pode salvar vocês? Vocês lembram quando Deus se apresenta no jardim e chama: Adão, onde estás? Deus se apresenta para o seu encontro diário, para a sua porção de relacionamento presente com os seus filhos e com o seu povo. Mas quando ele fala: quando eu vim, ninguém apareceu. Deus não falhou no seu compromisso diário de estar com Israel. Imagina uma cena, ou melhor, imagina no início do seu relacionamento, com seu marido, com a sua esposa. Você fala assim: pô, sexta-feira, vamos sair? Vamos. Que horas? 7 horas. Aonde? Vamos no cinema. Tá bom, então me espera na porta do cinema, 7 horas na sexta-feira eu tô lá e te encontro. Você se prepara, ajeita a sua agenda, chega em casa, toma um banho, se arruma, coloca a sua melhor roupa, porque você vai se encontrar com a sua pessoa amada. E às 6h50, você está no local marcado. E das 7 horas, 7h10, 7h20, 7h30, 8 horas, e a pessoa não aparece. E aí você marca o mesmo encontro para o sábado, 7 horas, na frente do cinema. E você mais uma vez se arruma, coloca a sua segunda melhor roupa, coloca o seu melhor perfume e vai lá para o cinema. Chega 7:10. E aí dá 7 horas, 7h10, 7h20, 7h30, 8 horas e a pessoa não aparece. Mas aí vocês marcam no domingo. Vamos marcar no domingo, sexta não deu, sábado não deu, vamos no domingo. Que horas? 7 horas. E aí você se arruma, coloca a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, vai para a porta do cinema 7:10, porque você é pontual. Você chega com antecedência. E dá 7 horas, 7h15, 7h20, 7h30, 8 horas e a pessoa não aparece. Era isso que acontecia com o povo. Deus se arrumava, colocava a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, chegava para o encontro com a sua esposa e a sua esposa não aparecia. Deus esperava 7h10, 7h15, 7h30, 8 horas. E o povo não aparecia. E no coração do povo sendo sustentada e germinando aquela semente do adultério, se afastando de Deus, se isolando de Deus, se encontrando com outras pessoas. E quando chega no exílio, ela pergunta: você me abandonou? Deus fala: eu? Eu não. Eu estava lá, todo dia, te esperando. 7h10, 7h15, 7h30, 8 horas. Todos os dias eu estava lá, mas ninguém apareceu. Todos os dias eu estava lá, e como a gente costuma dizer, ninguém se apresenta para jogar. Ninguém apareceu para o encontro com o Senhor. Deus vai respondendo para o povo: vocês não responderam. Ninguém respondeu ao chamado do encontro. E agora vocês dizem que eu não tenho poder para salvar vocês de um cativeiro. Mentira. Será que não há força em Deus para livrar? É isso que ele pergunta. Será que não há mais força em mim para livrar vocês?
E Deus busca o povo, se aproximando através de palavras proféticas, onde exorta o povo ao arrependimento, à fidelidade, à aproximação do próprio Deus. Mas o povo se isola. O teólogo Dieter Schneider diz que essa indisposição em receber a mensagem da graça é a mais profunda forma de pecado. Ela só se torna patente quando Deus começa a se revelar. Quando o ser humano se esconde no momento em que Deus investe tudo de si, também fica claro quanto o relacionamento entre o Senhor e o ser humano é desigual e que tipo de ser essa criatura humana de fato é, incapaz de reagir à atenção recebida. Deus se propõe a estar ali para a relação, mas é o ser humano que foge da relação com Deus. Mas aí no nosso exílio a gente olha para o Senhor e fala: você me abandonou, você não cumpriu a sua promessa. E essa não é só uma realidade do povo de Israel, meus irmãos. É a realidade de muitos de nós, talvez de todos nós em algum momento da nossa vida. Portanto, Deus vai dizer ao povo: eu vim, mas cada um de vocês se escondeu. Eu chamei para atraí-los para fora do esconderijo. Eu fiz com que a minha voz fosse ouvida pelos profetas, mas ninguém respondeu. Até hoje a voz do Senhor ecoa para todos os ouvidos através da sua palavra, através da sua escritura. Mas o povo de hoje, assim como o povo de Israel, escolhe serem cegos e surdos. Cegos e surdos quanto a um chamado do Senhor para se aproximar dele e desfrutar de um relacionamento com Deus. Só que a gente não consegue nem entender profundamente quem está nos chamando para um relacionamento. Porque é fácil a gente furar um compromisso com um amigo. Mas Deus está nos chamando. Você tem noção de que é Deus chamando uma pessoa para um relacionamento? Para uma relação, para uma conversa, para ouvir dele todos os dias palavras de sabedoria? Deus chama os homens. Mas nós, com a nossa síndrome de Adão, escolhemos nos esconder por causa do nosso pecado. Adão, onde estás? Senhor, eu vi que estava nu, tive vergonha e me escondi. E Deus chama o povo para sair do esconderijo. Povo meu, onde vocês estão? E as pessoas se escondendo atrás das suas desculpas, dos seus compromissos, das suas faltas, das suas necessidades. E buscam em tudo que é lugar algo que não supre o vazio da sua vida, que tem o tamanho de Deus. E o Senhor vai afirmar que Ele é tão poderoso que o seu poder mexe até na estrutura da própria natureza. E se Ele mexe na natureza, o que seria tirar o povo de um exílio? Ele diz: eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os seus peixes cheirem mal, pois não havendo água morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com panos de saco. Se o Senhor faz isso, o que é tirar o povo de um exílio? O que é tirar o seu povo do seu exílio atual? Mais uma vez, o texto de Isaías vai falar sobre confiança. Sobre confiar na pessoa de Deus. E eu estava em casa esses dias, eu estava comentando com a Tams, eu falei: Tams, adivinha sobre o que eu vou falar de novo? Te dou uma chance para você acertar, e ela acertou. Acertou, miserável. Confiança. E ontem eu estava conversando com Deus, eu falei assim: Deus,
Não é possível que depois disso a gente não saia mais confiante no Senhor, porque é martelada atrás de martelada, tipo assim, confia, confia, confia. Não vou bater no púlpito, pelo menos agora. Mas, aparentemente, abruptamente, o texto parece que ele vai para um outro caminho. Parece que ele vai falar de um negócio que não tem nada a ver com isso. Mas o texto faz um contraste sobre Israel, infiel e adúltera, e um servo fiel. Um servo que exerce a sua fidelidade, mesmo diante das trevas. Nesse contraste aparece o servo do Senhor. Olha o verso 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Língua erudita, nesse texto, é a língua daqueles que são ensinados. Israel escolheu não ser ensinada por Deus, porque falhava miseravelmente no seu encontro com o Senhor. Mas a gente não pode olhar para eles e jogar toda a culpa para eles e falar assim, tá vendo? Vocês eram assim, vocês são assim. Porque essa é a realidade de muitos corações hoje, que não querem ser ensinados pelo Senhor. E o Senhor dá ao seu servo obediente a capacidade de falar como um discípulo, ou seja, de falar como alguém que aprendeu por meio de uma associação íntima com o Senhor. A fala do servo não é uma fala vazia no seu sentido, ou sobre algo que ele aprendeu em muitos livros, mas é a fala de alguém que desfruta de uma comunhão máxima com Deus, diferente do povo. Ele não foi dotado de um dom instantâneo, de plena sabedoria, mas foi sujeito aos procedimentos de treinamento apropriado para um discípulo. Concentração na palavra do Senhor. Meditação na palavra de Deus. Horas e horas ouvindo e observando o que o Senhor tem a dizer. E ele ouve, e o fruto disso é dizer boa palavra ao cansado. Algumas traduções vão dizer que é dizer uma palavra no tempo apropriado. Mas é dizer uma palavra no tempo apropriado, repleta de sabedoria divina. Não é uma palavra dita a esmo, mas é uma palavra fruto de comunhão inteira com o Senhor. Alguns vão dizer que essas palavras do servo, elas são o produto do discipulado do compromisso. Sabe, o discipulado da verdade, o discipulado do amor, o discipulado do caminhar. O discipulado do servo era o discipulado do serviço. Manhã após manhã, ele se assentava na sua cadeira e só se levantava após ter ouvido o Senhor. Após ter tido comunhão íntima com o Senhor. É ouvir o Senhor manhã após manhã, tarde após tarde, noite após noite. O teólogo J. Alec Motyer vai dizer que a língua cheia da palavra apropriada para o ministério é o produto do ouvido cheio da palavra de Deus. O compromisso de cada manhã não é uma provisão ou uma exigência pessoal relacionada ao servo perfeito, mas é o currículo padrão para todos os discípulos, para todos os discípulos. De repente você pode olhar para esse texto e falar assim, tudo bem, mas ele está falando de Jesus. Ele está falando de alguém que futuramente cumpre o papel na pessoa de Jesus. Mas ele também está falando de um ensinamento profundo, de que um discípulo precisa gastar tempo ouvindo o seu mestre.
Você lembra do Talmidim? Talmidim era a palavra ali que traduzia mais ou menos pequeno discípulo ou discípulozinho. E a cultura diz que o discípulo de um mestre, no final do dia, ele tinha que estar com os seus pés e as suas roupas sujas com a poeira dos pés que o seu mestre liberava ao caminhar. Ou seja, era um caminhar tão próximo que a terra que o pé do mestre jogava para trás sujava o pé do próprio discípulo. É um caminhar íntimo, ouvindo o próprio mestre. É um caminhar pessoal, aprendendo e ouvindo as palavras de Deus, as palavras do Senhor. O doutor Thomas Constable vai dizer que o servo, ele não é um frio recebedor de ordens do seu senhor, que simplesmente reflete a palavra de Deus como alguma parede que devolve um eco, mas ele é alguém que, diferente do povo, estava lá para o encontro matinal com Deus. É uma jornada de encontro, irmãos. Um domingo de manhã não é suficiente para alimentar a nossa vida. Mas o crente domingueiro, ele sai de uma reunião da sua congregação e ele fala: eu fui extremamente alimentado. Glória a Deus por isso. E aí ele acha que o alimento do domingo tá bom para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado. E aí ele só precisa se alimentar de novo no domingo, ele só precisa ouvir a palavra de Deus de novo no domingo. E aí eu te pergunto, você vai sair daqui hoje e você vai almoçar. E se Deus quiser, alguém vai me convidar para almoçar. Nessa hora também a gente ouve pouco amém, né? Mas eu duvido que você vai terminar o almoço satisfeito e vai dizer assim: agora eu só preciso almoçar no próximo domingo. Não resisti, bati. Por que que com o alimento físico a gente trata desse jeito, mas quando se trata de se alimentar do Espírito, de ouvir Deus, a gente joga sempre para frente? Só ouvir o Senhor no domingo tá bom. Continua assim para você ver. Só ouvindo o Senhor nos domingos para você ver. Daqui a pouco você está como o povo de Israel. Deus me abandonou. Eu não ouço mais Deus. Um discípulo do Senhor é alguém que todos os dias vai pegar sua cadeirinha, vai colocar a sua melhor roupa, vai colocar o seu melhor perfume e vai se assentar para ouvir Deus. E vai se assentar para ouvir o Senhor, para ouvir o conselho do Senhor. E o servo vai continuar dizendo: o Senhor, Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e nem me retraí. Quando ele fala sobre não se retrair, ele diz que ele ouve a palavra de Deus e ele não se esconde de ouvir a palavra de Deus. Ele não troca o seu encontro com o Senhor por mais nada nesse mundo. Nenhum outro prazer para o servo é suficiente e comparável ao prazer de estar diante de Deus, ouvindo as suas declarações, ouvindo os seus ensinamentos e os seus decretos. Porque o servo encontra vida, não na jornada ordinária, mas ele encontra vida em ouvir o Senhor. Ele não é rebelde quanto ao ouvir do Senhor, mas ele é satisfeito em ser responsivo ao Senhor, com uma vida total de devoção e de obras a Deus. Mas o servo também sofre injustiças, e aí talvez seja o calcanhar de Aquiles de muitos de nós hoje. Ele sofre injustiça, mas mesmo assim ele não recua. Ele diz no verso 6, ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Agora preste atenção no que o servo está falando. O servo não diz assim: eles me bateram e eu não reagi. Não é isso que o servo está dizendo. O servo está dizendo: eu ofereci as minhas costas. Meu Deus. Eu não escondi o meu rosto
dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Eu não me escondi das lutas. Só que hoje alguém pisa no nosso pé no final do culto e já é suficiente para inflamar o nosso coração. Uma vez, meu Deus, numa comunidade eu fiquei sabendo de uma história. Eu vi essa história, na verdade. Estava tendo uma festa na igreja. Meu Deus. E aí eles falaram assim, gente, vamos tirar uma foto de todo mundo. E aí tinha uma pessoa que no momento da foto estava no banheiro. E essa pessoa não saiu na foto. Quando foi à noite, que a foto foi publicada na rede social, ela foi olhar com muita alegria e catou lá e não se viu na foto. E ela chegou, essa festa era num sábado, no dia seguinte, ela chegou e falou assim, a partir de hoje, eu não faço mais nada. Eu não dou aula para as crianças, eu não dou estudo de terça, eu não prego mais na quinta, e no domingo eu venho e não bato nem palma no culto. Irmãos, não é uma ilustração, isso aconteceu, porque a pessoa não apareceu numa foto. Será que isso retrata o servo? De alguma forma isso retrata o servo? Se por não aparecer numa foto, nós julgamos isso como uma injustiça, o que dirá oferecer o nosso rosto? Para que arranque aqui, ó, a nossa barba, ofereçamos as nossas costas para sermos açoitados, para sermos espancados. O que dirá chegar para Deus e falar assim, Deus, é morrer na cruz que o Senhor quer para pagar o preço do pecado? Então eu vou. E aí começa o Evangelho. O precioso Evangelho de Cristo que faz a minha carne tremer. Porque enquanto a gente estava cantando as canções aqui mais cedo, eu só conseguia olhar para aquela letra, para as letras das canções, e falar para Jesus, obrigado, Jesus. Porque se não fosse por você, eu não teria ido para a cruz. Se não fosse por Jesus, eu não teria me entregado para ser açoitado. Se não fosse por Jesus, eu não teria me disponibilizado a ensinar homens durante 3 anos e no momento de maior aflição, vê-los saindo correndo. Eu não teria feito isso, mas Jesus fez. Jesus fez por mim e por todos os seus salvos, por todos os seus eleitos. E eu olhava para a letra daquelas canções e eu, quieto aqui no meu canto, só conseguia chorar e falar, Jesus, obrigado, Jesus. Porque nada do que eu pudesse ter feito ou do que eu possa fazer, irmãos, tem o poder ou a habilidade sequer de me salvar. Não tem. Porque por muitas vezes a nossa vontade e a nossa reação é ser igual o povo de Israel que adultera contra o Senhor. E que olha para ele e fala, você não me ouve mais. Mas a resposta de Deus é, eu te ouço e eu mandei o meu filho para morrer. Existem verdades essenciais do Evangelho que precisam afetar o nosso coração todos os dias, não é só nos domingos. Nós não somos merecedores de Deus, da graça de Deus, mas é graça, não é merecimento. É um favor imerecido de Deus. Não é cantar bem, não é tocar bem, não é pregar bem. É por causa da obra de Jesus. Não tem a ver com a minha habilidade, com o meu dom, com o meu talento. Tem a ver com Deus. Tem a ver com a vontade soberana de Deus de chamar um povo e salvá-lo.
Tem a ver com a vontade de Deus de se apresentar a um relacionamento com o seu povo todos os dias. Deus não escolhe os domingos para se relacionar com o seu povo. Ele escolhe os 365 dias do ano. Não tem a ver com o nosso compromisso ou com a nossa fidelidade. Tem a ver com o compromisso fiel de Deus. Ele é fiel, mesmo na minha infidelidade. Jesus escolheu morrer uma morte dolorosa, vergonhosa diante da sociedade, sendo exposto pelado numa cruz. E nós nos escondemos de nos relacionarmos todos os dias com Deus. Nós nos escondemos nas nossas cavernas, nos escondemos nas nossas desculpas. E quando sobra tempo, a gente vai para o relacionamento com Deus. Mas graças a Deus, que existiu alguém que se ofereceu para morrer numa cruz, para pagar um preço que nenhum de nós poderia pagar. Desdém e abuso são as consequências inevitáveis de obedecer a Deus consistentemente, declarando suas mensagens fielmente. Quem deseja uma vida de evangelho e de conforto, sinto te dizer, está desejando alguma coisa que pode ser praticamente impossível. Paulo, em 2 Timóteo 3,12, diz: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todo aquele que quer viver uma vida piedosa em Jesus, em Cristo Jesus, vai ser perseguido. E você pode até fazer a máxima inversa. Veja se você sofre algum tipo de perseguição. Se você não sofre nenhuma espécie de perseguição ou nunca sofreu, talvez você seja uma pessoa muito amigável dentro do seu contexto de trabalho, de família, de amigos, onde você vê injustiças, você vê imoralidade, você vê aquelas famosas brincadeiras de mau gosto e você é conivente. De repente, a falta de perseguição é a falta de uma vida piedosa. Porque quem quer viver uma vida piedosa vai atrair perseguição, porque é contraditório com o mundo, é contraditório com as gerações. Uma coisa é suportar a dor. Tem momentos na nossa vida que as dores vêm e elas são inevitáveis e a gente suporta. Outra coisa é se oferecer para a dor. Esperar o contato e o contato vir. É totalmente diferente. E a gente precisa aprender com Jesus nisso. E o sofrimento do servo não foi por causa de algo que ele fez de errado. O sofrimento do servo não é uma justa punição de um crime, de um pecado, mas é por conta de obediência fiel ao Senhor, de obediência máxima a Deus. Isaías não revela o nome do servo, mas tem um estudioso que diz que onde houver o triplo sofrimento, está o servo. Onde há flagelo, tortura gratuita e humilhação pessoal, está o servo sofredor. E o servo sofredor se cumpre na pessoa de Jesus. Mas o servo sofredor desfrutava de relacionamento íntimo com o Senhor, a ponto da sua confiança em Deus e na sua obra ser inabalável. Ele permanece fiel no Senhor, e no verso 7 ele diz: porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado, por isso fiz o meu rosto como uma pedra
e sei que não serei envergonhado. A confiança em Deus que o servo tinha, sabia que tudo que ele pudesse passar não o colocaria numa humilhação eterna. A gente fala da exposição de Jesus sendo humilhado publicamente, mas todo aquele contexto de humilhação, ele é para uma coisa, ele gera exaltação ao nome do Senhor. Ele gera consumação da obra de Deus contra o pecado e a morte. Verso 8 ele diz: porque perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário que se aproxime de mim? Se a conduta do servo fosse julgada pela lei, não existia nenhum homem que poderia condená-lo quanto aos seus atos. Ninguém poderia chegar diante do servo e diante do juiz e dizer assim: ele precisa ser morto, porque nós encontramos falha nele. Ele precisa ser morto porque cometeu crime. Ele precisa ser morto porque identificamos pecado nele. Nada disso podia ser encontrado na conduta do servo. Se ele quisesse, ele poderia se levantar, pegar as suas coisas e ir embora, porque não havia nada que justificava uma condenação. Não havia nada na sua conduta e no seu caráter que justificava ser morto. E Deus, como seu advogado, estaria ali para defender e o justificaria. E ele continua dizendo a respeito do Senhor: o Senhor me ajuda, quem poderá me condenar? Se o Senhor é o ajudador do servo, e se o Senhor é o ajudador do seu povo, quem pode condenar o povo? Eis que todos envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Essa frase, o Senhor Deus é o que me ajuda, ela reflete a fé e a confiança do servo na assistência divina, mesmo diante de adversidades e perseguições. Ou seja, não é se a gente passar por adversidades, mas é quando a gente passar por adversidades. A nossa confiança em Deus nos garante que Deus estará lá. A fidelidade de Deus nos garante que Deus estará lá. Quem é que vai me condenar? Ele faz uma pergunta retórica que expressa a certeza de que, com Deus do seu lado, nenhuma acusação ou condenação teria efeito sobre ele. Isso é um eco do pensamento que a gente encontra lá na Epístola dos Romanos, capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pelo servo, e se Deus é pelo seu povo, quem pode ser contra o seu povo? E claramente a imagem de Cristo no Novo Testamento. Assim como o servo profere palavras aos cansados, Jesus ele trouxe palavras de vida aos cansados. Mateus 11, versos 28 ao 30, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não se desviou do seu chamado, mas obedeceu até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8 vai dizer, 2:7 e 8 vai dizer, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi esbofeteado, cuspido, zombado, mas confiou plenamente no Pai. Como servo obediente, Jesus poderia dizer: quem pode me condenar? E aqui está a graça do texto. Israel falhou, mas o servo permaneceu fiel.
Nós falhamos, mas Cristo é obediente em nosso lugar. O que os homens não conseguem cumprir, Cristo cumpriu plenamente. Como o Daniel Felipe canta, esse é o paradoxo da graça. Sou pecador, mas sou amado. É difícil para a mente humana se despender e entender isso plenamente. Um pecador amado. Não é porque somos bonzinhos. É por causa da fidelidade e da obediência de Jesus. De levar sobre ele as nossas culpas. De levar sobre ele os nossos castigos merecidos. O capítulo termina com duas opções que Deus oferece. Confiar no Senhor e na voz do servo do Senhor, mesmo andando em trevas, ou acender a própria luz e criar a sua própria saída, mas acabar em tormento. Verso 10 diz: quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Temer o Senhor é dar mais importância à sua palavra do que a qualquer outra fonte de informação ou conselho. Dieter Schneider, mais uma vez, vai dizer que é impossível alcançar o temor do Senhor sem ser pela vida de obediência à palavra do servo. Afinal, o servo é um mediador entre o povo e Deus. A pessoa que se apoia em Deus não se apega à luz do dia, mas confia em Deus mesmo diante da escuridão. E esse é mais um dos versículos que nos chama a uma confiança profunda no Senhor. E o verso 11 é um anúncio de juízo para aqueles que continuam se recusando a atender. A galera da música pode se preparar que eu já estou acabando. Verso 11 diz: todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas de fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhe sobrevirá isso, vocês se deitarão em tormentas. E esse verso descreve o perigo de seguir a própria sabedoria, ao invés de confiar em Deus. Vocês lembram da série de 1 Coríntios? Da sabedoria divina contrastando com a sabedoria dos homens? Como os gregos tinham prazer no exercício da sabedoria humana, e Paulo expõe que a sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Parece uma loucura. Como que a sabedoria de um Deus é um homem morto? Como que a sabedoria de Deus é o seu filho crucificado? Mas essa é a lógica de Deus. Porque é por meio do seu filho crucificado que nós temos vida. Crucificado, ressurreto, assunto aos céus, à destra do Pai, e que um dia retornará. Essa é a sabedoria de Deus. Por muitas vezes nós escolhemos trilhar os nossos próprios caminhos. Não ouvimos a voz de Deus. Recusamos o convite do Senhor, porque uma vida de prazeres mundanos parece ser melhor do que obediência a Deus. Mas o Senhor diz, por intermédio de Isaías, que o que vem da parte de Deus sobre aqueles que escolhem a sabedoria humana é que eles se deitarão em tormentos. Se aqueles que aceitam a palavra do Senhor e trilham um caminho, tendo como luz a própria palavra do Senhor,
O benefício é uma eternidade desfrutando da presença de Deus e de comunhão com Ele. Aqueles que trilham os seus caminhos com as suas próprias tochas se deitarão em tormentas. Mais uma vez, a conclusão é: confiem no Senhor. Jesus escolheu confiar no Senhor e ser obediente até a morte, mesmo lhe custando a própria vida. E ele não foi humilhado. Ele não foi deixado num sepulcro, tendo seu corpo deteriorado pelos vermes. Antes, Deus proveu a ressurreição, o toma de volta para si. E por causa dele, nós hoje temos vida. A escolha está diante de nós. Trilhar um caminho iluminado pela palavra de Deus, ou trilhar um caminho iluminado pelas nossas próprias tochas. A diferença é que quando o vento bater, o vento não apaga a luz da palavra de Deus, mas o vento apaga o fogo das tochas. É como você acender um fósforo e soprar. Vai apagar. Quando a adversidade bate na nossa porta, as tochas que a gente acende não nos sustentam. O que nos sustenta é a confiança na obra de Deus, por intermédio de Jesus. É o poderoso Evangelho de Cristo, que nos ama mesmo sendo pecadores miseráveis. Sabe o que é isso? Você poder olhar no espelho e falar: eu sou um pecador miserável, mas eu sou amado por Deus. Esse pecador miserável é amado por Deus. Pecadores miseráveis são amados por Deus. Pare de depositar a sua confiança na força do seu braço. Deposite a sua confiança em Deus. Pare de correr do seu encontro com o Senhor. Deus está nos chamando para uma comunhão plena com Ele ainda hoje. Deus estende o seu convite para os seus eleitos. Deus estende a sua salvação, chamando pessoas para um lugar de segurança e de íntima comunhão com Ele. Mas qual vai ser a nossa resposta? Deixar Deus esperando 7h10, 7h15, 7h20, 7h30, 8 horas? Ou quando der 7 horas, você falar: Deus, estou aqui. Eu vim te ouvir mais uma vez. Eu vim me debruçar sobre a sua sabedoria. Eu vim me deleitar na sua presença. Qual vai ser a nossa escolha? Qual vai ser a escolha da nossa vida? Mais uma vez eu digo, graças a Deus pela obra de Jesus. Graças a Deus pela obra de Jesus. Graças a Deus pela sua fidelidade. Porque mesmo o povo de Israel, tendo adulterado e saído do seu curso de comunhão com Deus, Deus prevalece no seu contrato de matrimônio. Ele prevalece fiel com o seu povo, Israel. E ele estende a salvação aos gentios, como Paulo vai dizer em Efésios 2, que derruba uma parede de inimizade e estende a salvação até nós. Nunca foi pela força do nosso braço, é simplesmente graça de Deus. É graça de Deus. Você pode correr do encontro com o Senhor todos os dias, você só não pode sustentar a sua vida longe dele. Porque é a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos mantém vivos, é a graça de Deus que nos mantém de pé, é a graça de Deus que nos sustenta no dia mau.
é pura graça de Deus. É pura graça de Deus. Então, irmãos, não fujamos do nosso encontro com o Senhor, mas compreendendo a obra do Evangelho, o sacrifício que foi pago para nós, vamos pegar as nossas cadeirinhas e todos os dias nos assentar para ouvir Deus, para ouvir a sabedoria divina, para meditar no Evangelho da nossa salvação. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação dos homens. Não podemos e devemos, como discípulos, nos envergonhar do Evangelho de Deus, porque é o poder do Senhor para a salvação. Assim como Jesus, servo obediente, sofredor, mas exaltado pelo Senhor, que possamos olhar para o exemplo de Cristo e sermos obedientes, mesmo diante da morte, sabendo que a obra de Deus nos garante uma vida eterna ao lado do Senhor. A obra de Deus consumada em Cristo nos garante vida plena e eterna ao lado do Senhor. E eu quero encerrar e de algum modo queria que você meditasse e pudesse se alegrar na obra de Deus. Nós vamos cear daqui a pouco, e a ceia há muitos anos foi chamado de a festa da alegria, a festa do amor, a celebração de uma alegria fruto da obra de Jesus. Que possamos cear gratos, alegres, com o coração agradecido por tudo que Jesus fez. Nós não precisamos olhar para Deus e falar: você nos abandonou, você está distante. Nós podemos olhar para Deus e dizer: você está perto. Melhor ainda, nós podemos olhar para Deus e dizer: você está dentro, por meio do Espírito. Será que a gente pode ser um pouco mais enfático e animado? Deus está dentro de nós, por meio do seu Espírito. Nós não podemos e não precisamos olhar para Deus e dizer: você está longe. Nós olhamos para Ele e dizemos: você está dentro. Dentro de nós, pelo seu Espírito. Obrigado, Senhor, pela sua obra. E que o Senhor nos abençoe.